pessoal? Vamos ao... Qual é a nossa oficina de hoje? Como introduzir essa oficina? Nós trouxemos para vocês um coelho fofo, porque eu quero comentar assim, quem de nós que sonhou em costurar, que sonhou em fazer brinquedos, que teve filhos, que teve netos, né, que usou uns paninhos. Quem de nós já não olhou um coelho fofo de pelúcia e pensou assim, vocês podem confeccionar do zero, fácil, simples e barato, e a gente vai trazendo todos esses detalhes para vocês. Então, é um brinquedo seguro, façam, tá? Hoje a gente vai falar, então, sobre os moldes e os tecidos. Gente, mas eu quero mostrar para vocês aqui, ó, cada pessoa se encanta de uma forma, né? Tem gente que ama os orelhões de um coelho, né? O tecido fofo, a fofura dele, eu gosto mesmo, das patas grandes, assim, ó. Acho que me lembra o coelho perna longa, né? Os desenhos que eu olhava na minha infância, essa pata grandona assim. Então é isso que nós vamos fazer. Esse coelho é de perfil, então vocês vão receber desse tamanho, com margem de costura, como tem funcionado sempre aqui. Vocês vão costurar para dentro do risco. Corpo, pernas e pés maravilhosos aqui, grandões, orelha e os braços, tá? Passa para um material firme, anota tudo, que é o que eu vou fazer aqui agora, ó. Eu digo sempre que eu escrevo em todos os moldes para eles não se perderem, então agora eu já vou escrever nesse aqui com caneta permanente, no meu caso que é acetato, já vou escrever que é pascualino, então... Ela batizou o meu coelho e todos esses moldes vão estar escrito pascualino para eles não se perderem. Pascualino, nosso projeto então de Páscoa 2021 para vocês. Esse coelho, meninas, pode ser feito, menina e menino, né? Meninos, ele pode ser feito com qualquer tecido. Da onde nós vamos partir para escolher o nosso tecido? A finalidade dele. Então, se nós queremos que ele seja um brinquedo, né, ou uma peça decorativa que vai enfeitar aí todas né, mas que é de tocar, de pegar e poder circular por toda, né, esse momento da Páscoa, nós vamos escolher tecidos macios. Esse eu fiz com carapinha, hoje eu vou fazer um com Melton, tá? Algumas pessoas chamam esse tecido de carneirinho, né? Mas normalmente é carapinha o nome dele mesmo, o nome comum que é encontrado nas casas de tecido comum. Ele não é caro, às vezes, dependendo de onde a gente tá, a gente tem uma dificuldade de encontrar, né? Naquele lugar não tem, mas eu digo para vocês, ele não é mais caro. Então, ver um brinquedo fofo desse não significa que o tecido é muito mais caro. Bem pelo contrário, ele rende muito, porque a gente pode cortar ele em todos os sentidos, dá para aproveitar todos os retalhos e ainda, né, no caso aqui das orelhas, né, algumas partes de outros brinquedos, a gente não precisa nem de recheio, nem de manta. Então, ele não é um brinquedo caro, né? Arrisquem aí a hora que vocês encontrarem, que tiverem acesso, né? No ano que vem, não importa, nos meses seguintes, vale bastante a pena conhecer novos materiais para até para a gente adquirir a técnica do que é bom e o que não é. Se a ideia é usar o pascualino somente como decoração, vocês podem usar até jeans, né? Um coelho jeans é muito fofo, inclusive, é muito lindo, tá? Se ele for só decorativo, que é uma decoração muito linda de Páscoa, vocês podem usar até tecidos jeans. Caso vocês não usem o fofo e não seja com a finalidade única e exclusiva de uma decoração, aí vocês procurem usar tecidos macios, tá? Aqui a gente vai fazer um com tricoline
E o tricoline, lembrem-se sempre, meninas, tecidos lavados, tá? Porque tecidos têm goma, eles circulam dentro das, né, dentro das lojas e, né, eles acabam tendo ali uma goma que até endurece ele um pouco. Então, lavem os tecidos para evitar que as manchas e os encolhimentos, todos eles. Principalmente se o tecido não for pré-lavado, tá? Então, usem tecido macio. Aqui eu vou usar, então, tricoline. Tá? Eu vou usar um pozinho aqui. Esse coelho fica lindo de qualquer cor. Eu escolho sempre o básico para que vocês seja o melhor possível para enxergar, né? Então, digamos que eu escolhesse aqui uma outra cor, não ia ficar tão bom de enxergar. Então, eu vou pegar aqui uma tricoline e vou riscar pelo verso o meu coelho, tá? Tá dobrada. E hoje a gente vai aprender já só um detalhe. Eu vou riscar, vou mostrar como é que vocês vão riscar ele aí. Vou fazer ele mais pra cá, pegar todo o tecido. Tá. E nós vamos riscar, então, no verso do tecido, um corpo, tá? Quando o molde chegar aí para vocês, vocês vão perceber que ele tem uma leve diferença e a gente consegue identificar que a parte das costas é mais larga, assim, né? As costas da cabeça. Vamos riscar, lembrando sempre de não deixar o molde se movimentar, né? Se tu usar o tecido dobrado somente para fazer o corpo, vou te dar uma dica aqui, tá? A gente dobra o tecido. Então, eu risquei aqui no verso para ficar com um dos lados desenhado, né? Marcado. Porém, se tu fores dobrar aqui somente para fazer o corpo, ó, se tu escolher essa opção dobrar bem aqui juntinho, deixa a parte aberta para as costas do coelho, tá? E a gente já vai entender que a nossa única parte hoje é mesmo uma dica para algumas das pessoas que começam e não tem muita coragem de riscar e desenhar o focinho. Então, a gente vai fazer isso antes de finalizar. Por isso, deixem a abertura do tecido para as costas, tá? Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Então, riscamos no verso do tecido. O mesmo nós vamos fazer com o Melton, a carapinha, dá até para fazer de pelúcia, tá? Todos esses tecidos que eu falei para vocês, as agulhas domésticas, as máquinas domésticas costuram agulha normal, o que altera é que normalmente para esses tecidos diferenciados, a gente precisa aumentar um pouquinho o ponto da máquina. Então, normalmente, para costurar um brinquedo, a gente usa ponto aí nas máquinas de vocês 2,5, né? É o tradicional, algumas máquinas vocês preferem até 1,8. Aí a gente vai subir para 2,5. Então aqui eu vou usar mel. Vou riscar nas costas também, tá? Dobrado. Vou riscar os dois, porque essa é a única parte que a gente vai fazer hoje. Somente para que vocês, que daí vocês, na próxima oficina da semana que vem, vocês já vão ter o molde e vão poder fazer juntas, né? Todos juntos aqui. Então vamos lá. Vou riscar aqui no Melton também. Vou fazer um coelho branco. O que nós vamos precisar aqui para o nosso coelho? Retalhos de manta acrílica que tu tenha em casa para rechear as orelhas. Se for na tricoline, tu vai precisar de manta acrílica,
que aí não precisa dar uma estrutura, né, para dar um fofinho, ou no Melton, na carapinha ou na pelúcia, não precisa desses materiais de manta acrílica, tá? Os retalhos que tu tem em casa, a gente já passou aqui para vocês algumas dicas sobre, né, que eu gosto de usar uns tecidos, lá da nossa retalhoteca, uns tecidos que sobram, pedaços de feltros que sobram e também os pedaços de manta de termocolante. Então, vão ficar perdidos lá, um lugar, um lá e cá, então eu grudo, né, naqueles retalhos e quando eu preciso eles já estão aqui. Aqui eu vou usar um pedaço de feltro, mas poderia ser tecido com termocolante, pode ser bordado também o nariz, como tu quiseres. No tecido, eu vou fazer olhos pintados, né, pra gente fazer de uma maneira bem segura e bem fofa, mas eu também quero falar que vocês podem, para quem é seguro, tá, podem usar, se for o caso, o nariz com trava de segurança, né, tem esse focinho aqui, a pontinha do nariz, nesse caso aqui, o meu é do número 2, tá, dá para usar sim, a gente só vai precisar fazer um reforço atrás, mas é seguro, tá, meninas? Não dá para ficar costurando o botão para passar brinquedo para criança, porque é perigoso, tá? Mas esses aqui, neste caso, eles são seguros mesmo, com essa trava de segurança. Então, vocês podem usar também os olhinhos, se vocês preferirem, ou pintar com tinta de tecido, que é super legal, prático, barato e fica lindo igual, tá? Era só para trazer mesmo, porque eu quero mostrar que a gente precisa, então, nós vamos precisar de um reforço atrás